E você vê como é que é importante. Agora que você falou do medo, eu aproveito para dar outro conselho pra galera. Cuidado com o medo. O medo, ele é necessário, né? O cara que não tem medo também é É, perigoso, exatamente. Aí não tem inconsequente. Como nós temos a mesma palavra para sentimentos diferentes, às vezes a gente tem que setorizar. Tá. Então você tem o medo da fobia, que é a paranoia, né? Que te para. Que te para, a fobia, que é doentio, você tem que ser tratado mesmo com algum especialista em saúde mental. Tem aquele medo que a Bíblia fala que é o temor do Senhor, que é o medo, esse medo do temor do Senhor, não é ter medo que Deus vai me jogar no inferno. Eu sei que tem muitos pregadores que pregam a teologia do medo. O temor de Deus é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade quando o pastor fala no culto, na pregação, sobre que a gente tem que ter esse temor. O que é esse temor? Então pronto. Então eu vou falar dos Porque três... eu acho que muita gente deve ter... Eu vou falar dos três tipos de medo depois, aqui, aí eu vou falar desse temor. Tá. Então nós temos o medo da fobia, que é o medo... Trava, que é aquele medo doentio, você tem que curar. Tem o medo do temor do Senhor, que é o medo teológico, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E tem o medo que até te protege. Que nos trouxe até aqui. Que nos trouxe até aqui. Ou seja, aquele medo que eu tenho de enfiar a mão naquele buraco ali, que eu não sei o que tem. É uma coisa no meu organismo para me proteger. Vai ter uma cobra lá embaixo e vai me picar. Então um pouco do medo, ele também é prudente. Aquele medo que eu tenho de ultrapassar o carro é o que vai manter vivo. Imagina se eu não tivesse medo nenhum ao dirigir. Aliás, muitos acidentes são cometidos por pessoa que tem medo zero. Ou quando bebe e a bebida corta. Exatamente. Você sabe até que já está o problema da guerra, estão descobrindo que alguns dos terroristas do Hamas, eles estão usando um tipo de droga que ela tira o medo. Exato. Tira o medo. Aí o cara sai matando porque não tem medo de ser atingido. Então, um pouco de medo ele é bom. Vamos falar agora do temor do Senhor. Só tá corrigindo a gente que a Ana Beatriz é psiquiatra, é isso? É psiquiatra, desculpe, Ana Beatriz. Eu fiquei na dúvida. Eu também fiquei na dúvida aqui. Mas parece que, meu bem, me ajuda aqui agora. Como é que foi o negócio? Tem um... Ah, tá. Eles entraram em contato, mas não conseguiu a agenda ainda. Vai ficar pro ano que vem. Mas vai rolar, doutora Ana Beatriz, viu? A gente esse encontro eu quero ver, hein? Vai ser legal. E com muita honra que ela mandou o convite lá. O problema foi a agenda mesmo. Mas vamos falar do temor do Senhor. Dá tempo de falar rapidinho antes de entrar o próximo aí? Não, a gente então, vamos lá. tem O temor do Senhor é o seguinte. As pessoas, a igreja, quando eu falo a igreja, o cristianismo, explorou muito o temor do Senhor de uma maneira doentia, eu digo. Por exemplo, tem um grande pregador, quem estuda a história da oratória, chamado Jonathan Edwards. Foi um dos sermões mais famosos de todos os tempos. O título do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele ia pregando assim sobre o juízo final, e ele falava do fogo do inferno saindo. E diz a história que quando ele ia descrevendo e interpretando a cena do juízo, do fogo do inferno, que as pessoas iam agarrando nas cadeiras assim na igreja, com medo do chão abrir. Alguns entraram em êxtase e começaram a rolar no chão, outros com medo, apavorado. Tem gente que urinou na roupa, porque foi o sermão que mais mexeu na época com as pessoas. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E por muito tempo a igreja usava... O Jonathan Edwards era da área protestante. No lado católico você tinha o Tetzel, que ficava vendendo indulgências para ajudar até a construir a igreja lá do Vaticano, a igreja de São Pedro, e ficava fazendo tipo um teatro itinerante, mostrando cenas do inferno pro pessoal. Olha, você vai queimar no inferno se você não der a oferta para a igreja e tudo mais e tal. Ficou essa questão assim da indulgência, que eu chamaria de teofobia. Teofobia? Medo de Deus. Criei essa palavra. Não sei se ela existe. Se existe, desculpa, eu estou inventando aqui agora. Teofobia. Medo de Deus. Então, se você tem medo de Deus porque você tem medo do inferno, você já está tendo um caminho errado da Bíblia, porque está sendo egocêntrico. Se você obedece a Deus por medo do castigo de Deus, você não está colocando Deus como foco, você está colocando a si mesmo. Você está com medo do que pode acontecer com você. Então o centro da preocupação é você. Você está procurando o seu bem-estar. Como eu não quero ficar no inferno sendo queimado, eu estou procurando o meu bem-estar, então eu vou obedecer a Deus. Mas isso não é amor. Eu não estou colocando Deus acima de todas as coisas. Eu estou colocando o Rodrigo. Como eu coloco o Rodrigo acima de todas as coisas e o Rodrigo não quer ir pro inferno, então eu vou obedecer a Deus, mas Deus ficou secundário, percebeu? Exato. Quando a Bíblia fala o temor do Senhor, ela nunca usa essa expressão Ire Adonai. Acho que é ire em hebraico. Ire Adonai. Ou Iret Adonai. O temor do Senhor, que aí você coloca o Tzinho ali para virar o genitivo. O temor do Senhor, Iret Adonai. Ele, quando aplicado a Deus, sempre é um temor positivo. Tanto é que a Bíblia elogia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nunca é negativo. Mas como que é positivo? Porque eu entendi o que você falou. Eu não posso ter medo e só pelo medo eu creio em Deus, porque senão eu vou ele vai me julgar e eu vou... Eu vou dizer como é que é positivo. Vou pegar sua memória, porque eu não tive essa memória, porque eu não sou pai ainda, mas você é. Quando o Noah nasceu, Maria de primeira viagem, o primeiro banho nele. Nossa.
Você tava com medo ou não tava? Claro. Mas você tava com medo do bebê? Não. Você tava com medo de quê? De fazer alguma coisa errada e machucar Causar alguém que você tanto ama. Exato. Esse medo é bonito, porque esse medo significa apreço. Preocupação. Amor, valorização. Mas foi medo. Você teve medo. Ele todo molinho ali. Gente, eu tenho certeza, toda hora se ele chorava no berço, você já ia lá olhar alguma coisa, se tava tudo certinho, tudo e tal. Você com certeza deve ter dirigido agora de maneira mais prudente, não pode acontecer nada comigo, porque tem alguém que... É um medo de amor. É um medo... Não é que você tá com medo da criança como se fosse o Chuck. Não é isso. Não é o Chuck. É o seu filho. Mas é um medo. É um medo assim, eu amo tanto que eu não quero magoá-lo. Nossa. Sabe? Entendi. Ou aquele frio na barriga que dá quando você... quando você fez o primeiro... não é podcast, stand-up. Exato. Aquele frio na barriga, você tava com medo por quê? Não é que você tava... Se você tivesse com medo da plateia, você nem iria. Era fobia. Mas você subiu, era o primeiro, você não tinha a experiência que você tem hoje. Você não queria decepcionar a plateia que pagou pra ver o seu show. Então você teve um medo, o estômago friou e tudo, mas é um medo de respeito, de reverência, de apreço pelo outro que você não quer magoar, que você não quer decepcionar. É esse medo que se traduz naquilo que a Bíblia fala, o temor do Senhor. Finalmente, então, entendi. Porque eu falei, eu não quero um Deus que eu tenha que ter medo dele e eu faço só as coisas boas porque eu tenho que ter medo dele. Porque isso não é amor, na verdade, é só medo. É medo, é pavor. Imagina um filho que te respeita porque ele tem medo de você sentar a mão dele. Não é amor, é só medo. Exatamente. Entendeu? Então o temor do Senhor é isso. É isso. Porque se você não tiver temor também, nenhum, você vai ser primeiro, se você não tiver temor nenhum, você vai ser um péssimo pai. Você tá entendendo? Você não tem preocupação, sabe? Tudo tá bom. Então tá bom, sua esposa saiu, demorou a chegar... Meu amor, tava te onde? Tá bem. Não. Meu bem, tá tudo bem. Então, quando você ama, você tem um temor em relação a não magoar, não machucar, não decepcionar o outro.